que nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. É isso aí. Hoje sem cantar, não, tem que poupar a voz hoje. E aí galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos, História. Vamos para mais um momento, eu costumo chamar de momento nefasto, mais um dos momentos nefastos da história brasileira. Trata-se da ditadura militar. Teremos então duas aulas, né, sobre esse tema, para a gente entender todos os aspectos, né, que esse regime impôs à sociedade, à própria política, né, à população de um modo geral, alguns aspectos culturais também que são importantes, né, nessa análise, e espero que possamos dar conta, né, de todas essas nuances, né, que esse período apresentou. Bem, a ditadura militar, né, também conhecida como o golpe militar, foi um período em que, após a renúncia, né, de Jânio Quadros, eleito presidente do Brasil, assume então João Goulart. O contexto histórico, esse pré-ditadura, estaremos abordando em outras aulas, né, sobre essa fase de transição aí. Então, o ponto de partida para a ditadura é a gente entender como se encontrava, né, em que regime, por assim dizer, se encontrava o país, e quando ocorre o golpe. Bem, esse momento, então, em que o presidente João Goulart assume, com algumas propostas de caráter, segundo consta, de caráter socialista, né? Isso acabou desagradando, né, grande parte, alguns segmentos da sociedade daquele momento. Então a ditadura militar, ela apresenta uma série de eventos que recaíram a partir de algumas decisões. Era logicamente um governo ditatorial. Algumas dessas ações, os próprios atos institucionais, infligiram à população situações de violência, de censura, a própria tortura, né, ali trazida sempre junto com o aspecto violento desse regime. Bem, para a gente entender então o contexto, como eu sempre digo nas nossas aulas, a ideia de acontecimentos remotos, distantes, em outros continentes, como que desdobramentos têm ou tiveram sobre o Brasil. O contexto da ditadura militar tem uma relação, vocês irão se recordar da aula sobre a Guerra Fria. Guerra Fria, né, aquele embate, né, ideológico, político e econômico entre Estados Unidos e União Soviética, né, cada país, cada superpotência dessas tentando implantar seus sistemas econômicos, né, mundo afora. É a ideia do mundo bipolarizado, o mundo nessa questão ideológica, política, entre Estados Unidos e União Soviética. Bem, dentro desse contexto, vamos recordar um pouco. A ideia, então, proposta dos Estados Unidos era impor seus sistemas econômicos, ou seu sistema econômico, na verdade, entre outros, né, aspecto cultural, pelo mundo aí, e acabou conseguindo, né, grande parte. Enquanto isso, a União Soviética fazia a mesma coisa, né? Lembrando, o sistema econômico dos Estados Unidos, obviamente, capitalista, né? E a Rússia, né, ou a União Soviética, melhor dizendo, conseguiu simpatizantes, né, países que criaram uma certa afinidade com esse regime socialista, né? Entenda-se, Cuba, Coreia, Vietnã, a própria China, né, na época. Então, o plano era esse. E
que o Brasil, em que situação o Brasil se encontrava nesse momento? Que tendências apresentava? Bem, inicialmente o Brasil apresentava, né, um regime tanto voltado, né, para o capitalismo, né? E quando João Goulart assume, então, João Goulart assume com algumas ideias a partir do plano trienal. Em que consistia esse plano trienal? Basicamente, além, né, de combater a inflação na época, ele previa algumas reformas, conhecidas como reformas de base. Entre elas, e minha letra está melhorando, vocês podem perceber, né? Até chegarmos aí ao período ao qual nos encontramos, em termos de análise históricas, que minha letra estará próximo do ideal. Reforma eleitoral, o que mais? O voto aos analfabetos, reforma universitária, bem, com o objetivo, né, de aumentar as vagas, né, nas instituições de ensino. Bem, reforma financeira, ou seja, todas essas reformas, né, que trariam um caráter de benefícios, né, de desenvolvimento, de transformação para a sociedade. E aquela que é a reforma, essa sim começou a incomodar então alguns segmentos na época. Se a gente pensar em reforma agrária, vocês se lembram do conceito de reforma agrária, né? Que é a ideia da distribuição de terras, né? Basicamente, distribuição de terra para fins, né, de produção, para que as pessoas possam se desenvolver a partir da agricultura e assim também proporcionar, né, essa produção que tem também consequências sobre a própria economia do país. Essa reforma, se a gente pensar para aquele contexto, obviamente desagradou muita gente, entre eles latifundiários, o segmento empresarial, entre outros. Abordaremos aqui para a gente entender o impacto dessas ideias de João Goulart sobre alguns segmentos sociais. Então, essa ideia de trazer a reforma agrária, ela acaba então envolvendo então o descontentamento de, por exemplo, como eu disse, empresários, proprietários rurais, bem, a classe média, né, de um modo geral, e também uma parte mais conservadora da Igreja Católica. Então, esse grupo aqui, realiza aquela que ficou conhecida como a Marcha de Família com Deus e Liberdade. Esse também foi uma espécie de... Isso deu certo suporte, né, para os militares, então, empreenderem o famosíssimo golpe militar. Vejam vocês, então, o plano era de João Goulart trazer essas reformas que apresentavam um caráter socialista. E voltando aqui, como eu disse, o que isso tem a ver com a Guerra Fria? Lembram-se da Guerra Fria, socialismo versus capitalismo? Então isso acabou trazendo essa suspeita por parte desses grupos aqui, de que o Brasil viesse a se tornar um país socialista, com aquele caráter um pouco mais socialista, comparando alguns regimes, né, de outros países, e isso acabou então deixando essa classe, né, esses grupos aqui em alerta. Então promoveram essa marcha e foi um ponto de partida para que os militares empreendessem o golpe militar. Lembrando que
na outra aula, na próxima aula, aula 2 sobre ditadura militar, abordaremos esse processo de como exatamente ocorreu o golpe, né, para daí a transição para o regime militar. Nessa aula a gente traz esses aspectos aqui mais gerais e na próxima os mais específicos. Abordaremos aqui algo como os atos institucionais, para que a gente possa então entender a configuração determinada pelo golpe, determinada pela ditadura militar. Bem, então, os militares no poder, primeiro ato, né? O primeiro ato, literalmente, institui-se os atos institucionais. As características desses atos, bem, nós temos aqui o A1. A1 ele traz como pontos principais a ideia dos plenos poderes ao presidente, ou seja, o poder totalmente centralizado nas mãos, entre aspas, né, de uma única pessoa. Logicamente, se a gente pensar que foi um golpe militar, nós tínhamos então a anuência, né, desses outros militares que compunham esse corpo responsável, né, esse grupo responsável pelo golpe. Então, plenos poderes ao presidente. Isso quer dizer que a ideia do Congresso, né, o Congresso era inócuo nessa gestão, nesse regime, né? A impossibilidade de contestação pelos poderes legislativo e judiciário, ou seja, tudo por conta do poder máximo executivo na figura do presidente. Esses poderes, então, não eram exatamente poderes, eram poderes submissos a essa vontade do poder executivo, né? Isso nos remete lá ao próprio absolutismo, né? Vocês lembram lá das aulas sobre absolutismo? Figura do rei, né? Com poder centralizado. Tem uma leve semelhança, né? O ato institucional, só para ficar, está aqui, ato institucional, que estou usando essa abreviação do AI, ficou conhecido como AIS, né? O AI2, eleições indiretas para presidente, ou seja, população totalmente ignorada nesse processo de eleger os seus representantes, né? Então, lembrando que isso também nos lembra sempre trazer essa coisa anacrônica ou trazer essas comparações históricas, né? Lembram do voto censitário, também ocorreu no Brasil? O voto censitário era determinada classe, determinado grupo que elegia os reis. Nesse caso aqui, uma espécie de colegiado determinava quem seria, né? Obviamente todos eles militares, escolhiam, né, escolhiam e nomeavam o seu representante. O Congresso simplesmente endossava, né, quer queira ou quer não. A imposição de dois partidos, vejam só, a Arena, né, que era o poder constituído dos militares, a Aliança da Renovação Nacionalista e o MDB. MDB era o Movimento Democrático Brasileiro, que depois foi se transformando, desmembrando e incluindo, se transformou em novos partidos, ou novo partido aí. Então, a Arena, que era o partido do poder, instituído, e o MDB. O MDB, então, funcionava como uma oposição. Bem, mas que oposição era essa? MDB? Oposição, eu coloquei entre aspas, por quê? Que oposição era essa? Não era uma oposição tão efetiva, né? Já que tínhamos um governo ditatorial
que possíveis oposições esse partido poderia realizar, contestações, já que, como veremos ainda nessa aula, esse regime ele impôs práticas de extrema violência contra os opositores, contra os revoltosos, alguns grupos também, até dentro da própria cultura brasileira, dentro da música, né, sofreram com essa prática, né? Alguns jornalistas, muita gente pagou caro por criticar esse sistema. Enfim, foi um período, como eu disse, não é um período para se esquecer, porque a história não é para ser esquecida, principalmente esses momentos aqui turbulentos, são momentos para serem lembrados, né? Para que haja essa reflexão sobre aquilo que não pode se repetir na história, né? História de país algum isso deveria se repetir, enfim. Então tínhamos esses dois partidos e essa suposta oposição que era o MDB. Isso ficou conhecido, esse momento aqui, como o bipartidarismo. Beleza? AI3, mantendo então a mesma premissa das eleições, alguns aspectos do AI3, né? Então esse é um aspecto, a gente trazendo político aqui, e a ideia de eleições indiretas também para governador. Bem, qual o propósito desse ato institucional? Bem, se você também impõe esse tipo de eleição pelo país afora, você, a partir da influência dos militares sobre a própria escolha desses governadores, é uma forma de controle, né? Controlar essa extensão toda, né, de estados, de governadores, para manter esse regime. E isso aconteceu realmente. Ou seja, supondo que tivéssemos, né, governadores eleitos de outra forma, ou seja, a partir da escolha do voto direto, ou partido de oposição mobilizando a eleição de outros representantes, isso poderia gerar, então, se formar no país uma oposição a esse regime. Então, uma forma de controlar, né, quem seria eleito nesses estados foi essa também, eleição para governador estadual de forma indireta. Bem, o AI4, vamos lá então. O que foi o AI4? Formular, então, uma Constituição em substituição lembram da Constituição de 46, né? Então, qual era o propósito desse ato institucional número 4? Por que formular uma nova Constituição? Gente, a ideia, então, foi legitimar a própria criação desses atos institucionais, entenderam? Você cria uma nova, já que esses atos institucionais, eles foram, vamos usar esse termo, foram totalmente arbitrários, determinados por um poder que assumiu a partir de um golpe, atos que não estavam previstos na Constituição de 46, então passaram a estar previstos, passaram a constar nessa Constituição de 1966, durante a ditadura militar. Então, legalização, legitimação dos atos. Tornar esses atos todos, por mais bizarros que fossem, veremos ainda o quão absurdos foram alguns atos institucionais. Então, isso tudo passou a estar legitimado, legalizado a partir da sua inserção, né, na Constituição. Então, esse é o momento, esse é o ato, daqueles que caracterizam, né, a ditadura militar
como os anos de chumbo, né? Esse momento aqui de extrema violência, de momentos de tortura, de assassinatos. Primeiro, né, com essa medida aqui, plenos poderes para os militares. Bem, se os militares estavam no poder, vamos entender isso aqui, plenos poderes para os militares no sentido da própria polícia. Polícia para quem precisa de polícia. Pessoal, quando você, então, outorga esses plenos poderes para os militares, aí o couro comia, né? A coisa já não era mais a partir de os atos como leis escritas, não, era o poder exercido na prática, a partir da ação desses policiais, dos militares nas ruas, para conter quaisquer movimentos de contestação. Lembrando que, claro que houve, né, esses momentos de grandes reuniões, de grandes concentrações de pessoas de vários segmentos da sociedade, da arte, da cultura, da música, dos trabalhadores. Esse momento também da greve, dos operários, por quê? A insatisfação, né, dessa classe já por motivos econômicos, e também encorpava esse grupo para engrossar o coro dos insatisfeitos, né, com o regime militar. Esse aumento dos órgãos de repressão e tortura, existiam os DOPs, né, Departamento de Ordem Política e Social. Bem, na verdade, órgãos que existiam para conter, como eu disse, essas insurgências aí de manifestantes, de pessoas, não só de manifestantes, não é a ideia do sujeito ir para a rua e estender uma faixa e começar a protestar, não era só isso. A gente tínhamos então, no caso, existe um momento, por falar em momentos trágicos, né? Vamos colocar assim, trágicos, entre outras palavras, quando o jornalista Vladimir Herzog, como era um jornalista que escrevia, né, realizava várias críticas, né, ao regime militar, ele foi preso, logicamente torturado, e ele aparentemente suicidou-se. Lógico que apareceu a foto dele no jornal, eu procurei não trazer essa foto por questões, sabe? Bem, pesquisem por conta própria, eu acho que é uma imagem, para mim pelo menos, uma imagem pesada, mas o regime militar teve esses momentos extremamente fortes, imagens fortes, registros, sabe, que impactam mesmo, causam um impacto muito forte. Então, para constar, para exemplificar, Vladimir Herzog, jornalista, foi preso e assassinado, né, na cadeia, e forjaram um suicídio. Claro que ficou provado posteriormente, né, ficou esclarecido que ele foi realmente assassinado. E nós tínhamos aí isso se concentrou onde, pessoal? Isso ficou restrito a São Paulo, Rio, coisa parecida? Não, esse problema, essa questão da ditadura, ela se estendeu o país afora. Abordaremos ainda na próxima aula sobre os movimentos, as revoltas camponesas, movimentos camponeses, a ideia da repressão, conflitos, né, espalhados pelo Brasil em função desse regime militar. Então, a gente entender esse processo de luta pelo país, aí grandes conflitos, momentos em que acabaram trazendo fica registrada, né, essa mancha no nosso país, mais uma, né. Bem, aí nesse processo aí gradual o governo militar entra numa aparente crise em função dessas práticas, e que vão ganhando uma dimensão muito maior do que esse regime esperava. Aí problemas já de
econômicos, né, que começam a afetar. O crescimento econômico ele diminui, né? Ele que era baseado principalmente no financiamento externo, né? Vocês lembram lá, tem uma aula sobre o milagre econômico que ocorreu durante a ditadura militar. Isso começa então aumentando, né, a dívida externa, essa expansão econômica verificada nos anos 70, durante o milagre econômico, ela começa então a perder força. O problema do desemprego, né, começa também, o desemprego aumenta, e aí no governo de Ernesto Geisel começa-se então aquela abertura, né, abertura econômica, uma abertura gradual, né, para aquela transição. Foi de 74 a 79, ali a partir dos anos 80, então começa aquela fase de transição, né, do próprio fim da ditadura militar. Mas os anos mais intensos mesmo foram esses, então, a partir de 64 até por volta de 78, enfim, quando começa essa abertura também não significa um corte brusco, né, nas práticas do governo militar, né, baseadas no ato institucional. Ernesto Geisel, então, nesse quadro, ele começa a buscar o apoio da sociedade, né, para amenizar, para tentar amenizar a imagem da própria ditadura, dos próprios governos, né, nesse processo. Então, essa abertura gradual, né, também conhecida como uma distensão gradual, lenta, desse regime autoritário, numa transição para quê? Para democracia? Não vou usar aspas, é a democracia. Se a gente colocar como ruptura, bem, é a transição, né, determinada por Geisel, da transição para uma possível democracia. Nessa transição, né, nós temos então, a partir disso, a propaganda, novamente surge a propaganda, né, nesses esquemas, nesses regimes, do governo. A propaganda para trazer sempre a população, né, trazer com propaganda política. E aí, a partir disso, aquela chamada oposição, né, do movimento democrático brasileiro acaba então compondo esse momento, essa fase de transição do regime autoritário para a democracia. Falaremos disso, então, teremos outra aula sobre ditadura militar, bem como os governos, né, da nova república, em que contemplaremos também esse momento aí, meados dos anos 80, nessa transição aí para aquela que ficou conhecida como a democracia no Brasil, período democrático, em relação, obviamente, em contraposição à ditadura militar. Galera, é isso. Espero que teremos mais momentos ainda sobre esse período, para que a gente possa compor mesmo, entender, entrelaçar esses acontecimentos, né, da próxima aula com essa. Na próxima aula falaremos dos governos militares. Então, será que na ditadura foi só? A gente abordou essas práticas. O que mais, em termos sociais, econômicos, ocorreu nesse período? Aí vocês tirem as próprias conclusões. No entanto, eu vos alerto, né? Eu chamo a atenção que esse momento da ditadura não poderia mencionar toda essas práticas baseadas nos atos institucionais, essas práticas de violência, tortura que marcaram de forma tão negativa a história do Brasil. Pessoal, até a próxima, eu conto com vocês na próxima aula. Valeu, abraço!